Em frente ao Banco do Brasil, bem no centro de Coremas, para melhor atender a sua clientela. Comunicamos que estaremos atendendo em Coremas neste dia 17 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. Maiores informações ou marcação de consultas pelo fone 99651-1296. Falar com a Amanda. A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da 87,9. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Essa é a Coremas FM, em 87,9 MHz. Estúdio Rua Marlene 157, terceiro andar, centro de Coremas, Paraíba. Fones 83-3433-1548 ou 9633-6831. Tá na Coremas FM, tá com tudo. Atenção, o programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Um programa de luz, esperança e credibilidade. É o programa Minha Esperança, da Primeira Igreja Batista de Coremas. Direção, Pastor João Batista. Muito bom dia, que a doce paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja em seu coração. Bom dia, cidade de Coremas. Bom dia para você que está na 87,9 FM aqui em Coremas neste momento. Eu quero orar a Deus agradecendo a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia. Mais um dia de vida, mais uma semana chegando para todos. Olha, mais um domingo, que este seja um dia abençoado pelo Senhor em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença estou neste momento. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu esteja a nos abençoar neste dia. Em tudo que façamos, Senhor, possamos glorificar o Teu santo nome. Abençoa este programa, abençoa, Senhor Deus, os louvores, a meditação da palavra do Senhor nesta manhã. Que tudo ocorra para a glória do Teu santo nome. Senhor, é a minha oração, ainda te pedindo que o Senhor tenha compaixão e misericórdia desta cidade, a liberte, a salve pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esta, Senhor, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero ler um texto sagrado da palavra de Deus nesta manhã, que está na primeira carta do apóstolo Pedro, aliás, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 9 em diante. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo-se se desfarão, e a terra
e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Olha, queridos, que a palavra santa do Senhor nosso Deus, ela esteja a penetrar no meu e no seu coração, dia após dia. Olha, começando o programa Minha Esperança, já vamos tocar a primeira mensagem musical do nosso programa. Oferecemos a você que está na escuta, neste momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe você nesta manhã, abençoe a sua família, que você possa ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para o seu coração, para o nosso coração, na manhã deste dia. Vamos ouvir aí Portas Abertas, na voz do grupo Logos. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, no fundo, eu não entendi tudo que fiz, o que quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo me tem preparado, sem privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, Suas servas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância engana o coração de quem ama, não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos reviram e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão.
É isso aí, queridos. Olha, nós vamos continuar com o nosso programa nesta manhã e nós queremos agradecer a sua audiência, você que está conosco, nossa irmã Aparecida Silva, aí em Mãe d'Água. Bom dia, paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, irmã Zefinha, Deus abençoe a todos vocês aí. Também Francinete Feitosa, Deus abençoe, obrigado pela audiência do programa. Rita Maria, lá em Barbalha, no Ceará. Nossa irmã Francisca Andrade, aqui em Coremas. Olha, que o bom e eterno Deus esteja a abençoar a vida de todas. Olha, nessa oportunidade eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no Salmo 84. O salmista, ele expressa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, junto da tua prole, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha, que a bendita palavra de Deus esteja a lhe alcançar nesta manhã. Nós queremos agradecer a sua audiência, você que está conosco aí na linha de ferro, não é? Nossa amiga Claudinete, sua mãe Ivanete, obrigado pela audiência do programa, todos os finais de semana aí na linha de ferro. Nosso irmão Dudé, bom dia, irmão Dudé, Deus abençoe, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero nessa oportunidade saudar a todos os irmãos que fazem a primeira igreja batista aqui em Coremas, que a graça e a paz de Cristo Jesus permaneça com todos, assim também como quero saudar a todos os demais irmãos de outras igrejas evangélicas em nossa cidade, que a graça de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Você católico, católica, na audiência do nosso programa, da mesma forma, sinta-se abraçado e que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre a sua vida também. Eu quero lembrar aos irmãos que hoje não teremos a nossa escola bíblica no templo, mas através dos aplicativos, não é? Tanto a classe dos adultos como jovens, adolescentes, e as demais serão pelo aplicativo, não é? Mas à noite teremos o culto, não é? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O culto também será fora da igreja, na frente da igreja, né? Igualmente ontem fizemos e foi uma bênção o culto da juventude ontem na frente da igreja. Hoje à noite não será diferente, a partir das 7 da noite, culto de adoração, louvor e pregação da palavra de Deus. Você que está nos ouvindo aqui em Coremas, você é o nosso convidado, a nossa convidada é estar conosco para celebrar ao Senhor nosso Deus, tá certo? Olha, nós queremos agradecer a sua audiência, você que está lá no Coreminhas, obrigado pela audiência, Alto da Boa Vista, né? Ontem na evangelização, muitas pessoas que me procuraram quando estávamos na evangelização, visitando as pessoas, e muitas dizendo: pastor, a gente escuta o programa aqui aos finais de semana, Deus abençoe a você, a sua família, grandemente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos nessa oportunidade também agradecer a sua audiência, você que está lá na Nova Coremas, na Cruz da Teresa, que o bom e eterno Deus os abençoe poderosamente em nome de Cristo Jesus. Olha, nós vamos para mais um louvor dessa feita com Midian Lima cantando Não Pare. Deus conhece tua estrutura,
Muito bem, queridos, vamos seguindo com o nosso programa, 7 horas da manhã, mais 10 minutos agora, 7 horas e 10 minutos. Olha, nós queremos, nessa oportunidade, compartilhar com você que está na escuta do nosso programa, aqui em Coremas, nesta manhã. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus Cristo, ele disse nesse texto de Mateus, capítulo 6, no versículo 19, ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem, a traça, tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Olha que coisa maravilhosa, não é? Que Deus esteja abençoando a sua palavra em nossos corações. Jesus ainda disse que nós deveríamos ajuntarmos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, não é? Aqui nesta vida nós temos a mania de ajuntarmos tantas coisas nesta vida, não é? Mas a palavra de Deus é clara para nós nesta manhã, quando ela diz que devemos ajuntar tesouros nos céus, tá certo? Estamos caminhando nesta vida e muitas vezes não observamos que estamos caminhando em direção ao final, não é? Deus, assim como Ele deu o início de todas as coisas, um dia nós teremos o final também de todas as coisas, não é? Olha, nós queremos nesta oportunidade agradecer a você que está no sítio, na zona rural, na audiência do programa Minha Esperança, não é? Nós queremos agradecer
irmã Rosa e toda a sua família aí em Mãe d'Água, irmão Similton, obrigado pela audiência do programa, o irmão sempre sintonizado conosco, que Deus abençoe também o seu programa logo mais, tá certo? Nós queremos, em nome de Jesus, também agradecer a você que está no Riacho Grande, né? Obrigado pela audiência do programa, lá no Pacatonho, não é? Obrigado pela audiência do programa também. Nosso irmão Luiz Soares no sítio Boa Vista, né? No Sangrador, no campo da aviação. Os irmãos aí do Ministério Vencedor, lá na região do sítio Extrema, que Deus abençoe a todos aí, obrigado pela audiência do programa. Também no sítio Barra, não é? Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes aí, em nome de Cristo Jesus. Também no sítio Diogo, obrigado pela audiência do programa na manhã deste domingo. Olha, hoje é o último domingo do mês de agosto de 2021, hoje dia 29 de agosto, não é? Olha, nós queremos nessa oportunidade convidar você para estar conosco no culto de hoje à noite, Primeira Igreja Batista, celebrando, adorando ao Senhor, nosso Deus. Que o Senhor esteja a lhe abençoar e abençoar também a sua família, não é? Procure, você que está nos ouvindo nesta manhã, procure ir à igreja, procure conhecer a palavra de Deus, se converter a Jesus Cristo, arrepender-se dos seus pecados, entregar a sua vida para Cristo, porque os sinais da volta de Jesus, eles se mostram a cada dia. Cada dia nós temos, como se diz, visto uma nova cena, uma nova notícia no mundo, não é? E nos surpreendemos com tantas situações desse tempo que estamos vivendo, no sentido de tanta calamidade, tantos horrores, não é? Tantas pessoas sofrendo no mundo inteiro, não é? Por conta do sistema mundial, não é? Isso não é outra coisa senão apontando para a volta de Jesus Cristo. A Bíblia diz para nós que nos finais dos tempos seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, não é? Homens amantes de si mesmo, como diz o apóstolo Paulo, de modo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela está cumprindo-se, como diz, à risca, não é? Especialmente nesse tempo que estamos vivendo, não é? Oremos pela nossa nação, oremos pelo nosso Brasil, que também atravessa uma imensa crise em várias áreas da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia, não é? Muito bem, nós vamos ouvir mais um louvor dessa feita. Iremos ouvir aí Nívia Soares cantando Teu Amor Não Falha.
encontra novo vencedor da paz. Muito bem, queridos, vamos seguindo com o nosso programa. São 7 horas da manhã, mais 20 minutos agora, 7 horas e 20 minutos. Você está com o programa Minha Esperança, programa da Primeira Igreja Batista aqui na cidade de Coremas. Bom dia, irmã Zefinha, aí no sítio Riacho Grande, irmã Sebastiana aqui no bairro Cabo Branco. Bom dia, Helena Faustino, aí na Linha de Ferro, também irmã Carmen no Cabo Branco. Bom dia, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você que está no bairro do Pombalzinho, nesta manhã, na audiência do nosso programa, que Deus abençoe ricamente. Na Linha de Ferro, muita gente na audiência do nosso programa, aí na Linha de Ferro, que Deus abençoe ricamente em nome de Cristo Jesus. Olha, daqui a pouquinho vamos falar da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus nesta manhã. O assunto de hoje é sobre o nosso coração. Já vou dizer de antemão que é para você começar a pensar, não é? Tá certo? Você que está nos ouvindo, vamos pensar hoje sobre o cuidado que devemos ter com o coração, não é? E você vai entender o porquê. Queridos, nós queremos agradecer a sua audiência, você que está sintonizado conosco nesta manhã. Também na 4 de abril, nossa irmã Bernadette sempre sintonizada conosco, irmã Luzimar, Madalena, irmã Neném. Bom dia para todas vocês, que a graça do Senhor seja com todas. Também no Alto da Boa Vista, nossa irmã Joelma, Matias e toda a sua família, irmã Fátima Batista e família, que Deus abençoe. Também irmã Socorro Moura e família, irmã Neninha, Deus abençoe a todos vocês aí. Francisca Abílio, que Deus abençoe ricamente. Também queremos agradecer a você que está na escuta do nosso programa, nesta oportunidade lá nas Populares. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe poderosamente. Olha, a carta do apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo de número 10, ele disse no versículo 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falam como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor
e o cálice dos demônios? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha que palavra dura do apóstolo Paulo quando ele se refere aos cristãos lá da igreja de Corinto, aquele tipo de crente, não é? Já ouviu falar do crente Raimundo, né? Aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo, não é? Olha só, então há pessoas que elas às vezes querem servir a Deus, mas uma hora ela está participando da mesa do Senhor, outra hora está participando da mesa dos demônios, como diz o apóstolo Paulo, não é? Ou seja, o cristão, ele foi chamado para ser luz e não trevas, não é? Então vivemos na presença de Deus em todo o tempo. Olha, nós queremos sim agradecer a sua audiência. Reginaldo Mendes, obrigado, que Deus abençoe você e a sua família aí do sítio Riacho Grande. Nós vamos para mais um louvor, vamos ouvir aí um novo vencedor na voz de Damares. Que Deus abençoe a você nesta manhã e que a palavra de Deus logo mais fale ao seu coração também.
A hora da mensagem. A hora da mensagem. A hora da mensagem. Muito bem, queridos, eu quero meditar na preciosa palavra de Deus nesta manhã. E o capítulo 4 de Provérbios, a partir do versículo 10, diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas, andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega a correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Queridos, eu quero antes agradecer a Damiana Ferreira, obrigado pela audiência, nosso amigo Chagas Félix também sempre na sintonia do nosso programa. Olha, queridos, nós queremos pensar sobre o cuidado que devemos ter com o nosso coração. A palavra de Deus, ela está dizendo para nós que acima de tudo devemos guardar o nosso coração, pois dele depende toda a nossa vida. Nós encontramos no coração do ser humano, na verdade, ele é o órgão de maior atividade no corpo humano. Você sabia disso? Nenhum outro órgão no corpo humano, ele funciona, ele trabalha com uma velocidade tão grande quanto o coração. Interessante que o coração de qualquer um de nós, ele é do tamanho de uma mão fechada. Se você fechar aí a sua mão, você com certeza vai identificar o tamanho do seu coração. Mas para que você tenha uma ideia, o coração, por ele ter um desenvolvimento, um movimento tão grande, calcula-se que ele pulse cerca de 100 mil vezes por dia. É isto mesmo, segundo pesquisas apontam para isto. O coração do ser humano, ele pulsa cerca de 100 mil vezes ao dia. E aí, a razão de 70 concentrações por minutos não é maior que, como disse agora, do que uma mão fechada. Quando nós fechamos a nossa mão, no minuto circulam no coração mais de 4 litros de sangue. O coração,
é o primeiro órgão a ser formado no embrião. Também é o primeiro a morrer quando alguém está prestes a passar desta vida para outra. Conta-se a história que um médico, ele fez como teste um transplante de coração de um cão, de um animal. E esse transplante, que foi na época uma cirurgia pioneira no coração de um cão para a região cervical daquele cão, o animal viveu apenas 1 hora após a cirurgia feita por aquele médico. Mas em 1967, o doutor africano da África do Sul, da República Africana do Sul, Dr. Christian Bernardes, ele realizou o primeiro transplante de humanos na face da Terra, 1967. No sentido espiritual, nós devemos cuidar do nosso coração, porque dele procedem as obras da carne. Jesus vai dizer que do coração do homem procede a morte, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias, avareza, inveja e soberba. Isso Paulo vai dizer também em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Quando eu quero pensar nesta manhã que nós devemos cuidar do nosso coração, eu não estou apenas pensando na ideia de cuidado do nosso coração, apenas na questão da nossa saúde física. Sim, é também de grande importância para todos nós. Na verdade, nós como seres humanos até pecamos de alguma maneira, porque nós vivemos numa vida rotativa. Todos os dias nós recebemos notícias boas, notícias desagradáveis. Todos os dias nós temos sentimentos de alegria e de repente temos sentimentos de tristezas. E isso passa diretamente pelo nosso coração. Isso passa por esse órgão que é tão vital para todos os seres humanos, de maneira que quando nós pensamos nessa questão do cuidado do nosso coração, a palavra de Deus, ela já diz isso. Salomão está escrevendo em Provérbios, no capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 23, e Salomão ele está dando aí, na verdade, alguns conselhos bons para nós como seres humanos. Mas quando ele chega no versículo 23, ele diz, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Nós sabemos que o coração é, sem dúvida alguma, o nosso órgão que faz com que todos os demais eles permaneçam ativos. E para isso nós precisamos que o nosso sangue ele gire em uma velocidade para que esse agora possa manter todos os demais órgãos funcionando. Tudo depende do coração. É uma bomba que ele está ali constantemente funcionando, mandando o sangue circular em todo o nosso corpo. Isso nós já sabemos. Mas o que as pessoas elas não percebem é que Deus, antes que os homens um dia sonhassem em querer fazer um transplante de coração, Deus é quem opera primeiro. Deus faz um transplante no coração do homem, e isso está lá em Eclesiastes, no capítulo 36, o versículo 26, que quero ler para você.
Deus é especialista. E Deus, Ele faz esse transplante no coração do homem, e Ele não usa anestesia, Ele não usa enfermeiros. Olha só como é que diz a palavra: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de você o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus caminhos, nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e observeis. Olha só, Deus, Ele quer fazer isto no coração de todos os seres humanos. Ou seja, por isso, nós, no sentido espiritual da palavra, nós precisamos cuidar desse coração que Deus deu para mim, deu para você. Algumas pessoas, elas conseguem viver nesta vida, como por exemplo, ontem uma senhora aqui da cidade de Pombal, próxima aqui a Coremas, ela completou 98 anos de vida. Certamente, o seu coração, por suportar 98 anos de vida, eu pessoalmente conheço aquela senhora, cheia de vigor ainda, conversando forte, fazendo algumas coisas. Certamente, ela é alguém que tem uma vida fortalecida, tem um coração fortalecido. Talvez ela tenha se cuidado bastante na sua vida para ter uma vida tão longa assim. Da mesma maneira como nós cuidamos então do nosso coração, indo com frequência ao cardiologista, indo com frequência aos médicos que cuidam deste órgão tão vital para nós, se bem que muita gente não cuida dele. Assim como nós nos preocupamos em cuidar da nossa saúde e em especial o coração, nós precisamos cuidar do nosso coração no sentido espiritual. Jesus, ele disse lá em Mateus, no capítulo de número 15, Jesus disse que nós deveríamos cuidar do nosso coração. Capítulo 15 de Mateus, no versículo 19, Jesus disse: olha, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aí eu insisto em dizer para você que é exatamente neste ponto em que Deus, Ele quer transplantar o nosso coração. Ele quer tirar do coração dos pecadores que tem pensamentos de mortes, que tem pensamentos de furtos, que tem pensamentos de adultério, que tem pensamentos de adorar outros deuses, que tem pensamentos maus. Deus quer trocar tudo isto por um novo coração, um coração que pensem nas coisas dos céus, como diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse: olha, pensai nas coisas de cima, onde Deus está sentado nos céus. Se o seu coração ele está precisando de um transplante espiritual, eu quero dizer para você nesta manhã que só Deus é quem pode fazer isto. Só Deus é quem o fará viver eternamente. Por isso você deve dar ouvido à Bíblia Sagrada. Ele disse, Ezequiel 11:19, ele disse: e lhes darei um novo coração, e porei dentro dele um novo espírito, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Para que essa cirurgia espiritual aconteça, é necessário buscar
o grande cirurgião chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é especialista em cirurgia no coração. Não sangra, não sai sangue, não dói. Só assim você terá um novo coração. Por incrível que pareça, alguém só pode ser considerado bom aqui na terra se este tiver um coração para Deus. Eu quero lembrar você de que um certo jovem chegou para Jesus e disse: Senhor, no coração dele ele estava desejoso em querer seguir Jesus. E ele disse: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Está lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. E Jesus disse: olha, tu sabes os mandamentos? E ele disse: sim, eu sei, de cor salteado, desde a minha infância. E Jesus, então, tentando provar o coração daquele rapaz, ele disse: olha, então faça o seguinte, vai, vende o que você tem, reparte com os pobres e vem e segue, e terás o tesouro do céu. A Bíblia diz que aquele rapaz, ele entristeceu-se, ele não seguiu Jesus. A Bíblia, ela é muito clara para dizer para nós que alguém só é considerado bom a partir do coração. E nós só podemos ser considerados uma pessoa boa nessa vida a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e permitimos que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nosso coração. Deus, ele quer o homem completo, ele quer o homem todo. Deus, ele não quer uma parte do ser humano. Mas eu quero lembrar a você que a primeira parte no corpo do homem que Deus transforma é o coração. Deus ele não vai transformar, ele não vai começar transformando a orelha, as mãos, não. A Bíblia vai dizer para nós, queridos, de que Deus está interessado em salvar o homem, mas o homem escuta a palavra de Deus, e essa palavra de Deus desce ao coração do homem, e esse agora se arrepende dos seus pecados. Não existe arrependimento no cérebro, não existe arrependimento nos olhos do homem, não existe arrependimento no ouvido do homem, não. O arrependimento tem que partir do coração. O homem, ele se arrepende a partir do coração. Por quê? Porque Jesus está dizendo que é do coração que procedem os maus pensamentos, a má índole. Então, assim como nós devemos cuidar da nossa saúde física, o coração é como se fosse uma máquina, um carro, um veículo, qualquer outro veículo aí que você possa imaginar, ele só anda se aquele motor ali estiver funcionando perfeitamente bem. Ele pode ter combustível, a energia do carro pode estar funcionando normal, mas se alguma engrenagem lá nas peças do motor não funcionar, ele não sai do canto. Assim é o ser humano. O ser humano, se der algum problema no coração do ser humano, na saúde do coração do homem, as outras coisas vão parando de funcionar, porque é o coração que bombeia o sangue. E às vezes nós cuidamos tanto da nossa saúde, as pessoas vão para a academia, outros vão para não sei o quê, outros tomam isso, tentando melhorar a sua saúde física, mas se a humanidade cuidasse da sua vida espiritual do tanto que cuidam da sua saúde física. É importante cuidar da saúde física, sim, mas pense no seu coração. Será que no seu coração tem coisas que agradam a Deus ou coisas apenas que desagradam a Deus? Pense nisso. De repente, você seja alguém que tem um coração
apenas nas coisas aqui da vida, dessa vida, das coisas da carne, seus desejos pecaminosos. E isso Deus está vendo, Ele não se agrada. É exatamente aí que Deus Ele quer operar um milagre. Ele quer fazer um transplante de um coração velho, antigo, adoecido pelo pecado, e Ele quer transplantar, trocar este coração por um novo coração, aonde Jesus habita, aonde o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que após esse transplante, o Espírito Santo de Deus ele faz morada. Olha, que Deus te abençoe. O nosso programa está chegando ao seu término. Fique com os últimos instantes, mas ainda quero convidar você para estar conosco hoje à noite, Primeira Igreja Batista, culto ar livre, ali na frente da igreja. Os irmãos que forem, não estamos tendo condições de fazer o culto dentro, ou ainda em virtude de uma pequena reforma rápida, não é? Estamos nos preparando, mas iremos realizar o culto, assim como ontem, que foi uma bênção, graças a Deus. Que Deus abençoe você, fique na paz e na graça do Senhor, que você entregue o seu coração, a sua vida para o Senhor Jesus, deixe que Ele transforme o seu coração de pedra por um coração novo na presença de Deus. Ah!
Você ouviu o programa Minha Esperança, da Primeira Igreja Batista de Corema.